Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Real Data Time Database do Firebase e o Firestore, ok? São os dois bancos de dados que o Firestore oferece, que o Firebase oferece. Então, primeira coisa, entre no console dele. Se vocês já não entraram ainda, entra lá, faz o cadastro. É o console.firebase.google.com. Antes da gente começar a falar dos dois bancos de dados, o que é o Firebase? O Firebase é uma solução completa, ok? É uma plataforma que a Google oferece, que ela engloba uma série de recursos. Dentre esses recursos, o que tem? Tem push notification, tem o storage para você armazenar imagens, arquivos, documentos, tem banco de dados não relacional, que é o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o Firestore e o Real Data Time. Tem também o Analytics para você fazer análise de como está a movimentação, fazer o controle. Tem uma série de recursos. Tem o Function para você fazer triggers, né? O que serve esses Functions? São triggers em que você vai estar trabalhando no seu projeto, de acordo com uma movimentação qualquer que aconteça nele, você dispara uma execução de alguma coisa. Por exemplo, uma que é muito comum, toda vez que a pessoa autentica, você chama uma trigger para poder salvar um dado qualquer lá na nossa base de dados. Então, esse é um tipo. Outro trigger que acontece também é quando a pessoa está fazendo salva um telefone ou alguma outra coisa, enfim. Tem uma série de funções e recursos que a plataforma completa do Firebase ela oferece, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vou mostrar ela aqui para vocês. Ela está aqui, ela é bem completa, então tem aqui, ó, Authentication, que nós já fizemos na aula passada, Database, que nós vamos falar hoje, Storage, Hosting, Function, que eu acabei de falar, aí tem aqui uma parte de análise de dados, tem a parte de comunicação, de eventos que você pode estar trabalhando, tem a parte de mensagem, tá vendo? Cloud Message, que é o Push Notification, tem in-app message, isso aqui é quando fica abrindo aquelas mensagens dentro do próprio aplicativo, né, que você pode também estar trabalhando. Tem inclusive o AdMob. O AdMob também é muito utilizado, é para você fazer propaganda. Você coloca a propaganda dentro do seu projeto e aí você vai faturando, né, de acordo com as pessoas vão utilizando, vai aparecendo aquela propagandinha lá embaixo, em cima, você escolhe onde é que você quer colocar, e aí você vai faturando, você vai ganhando de acordo com os views das pessoas, ok? E aí, vamos falar então, vamos entender o que é o Firestore. São dois, então é o Firestore e o Real Data Time. Vou falar o que são, qual a diferença entre eles, quando usar um e quando usar outro, ok? Originalmente, vou falar do Real Data Time primeiro, depois eu falo do Firestore, porque o primeiro que eles fizeram foi o Real Data Time, então ele é original, tá? Eu gosto muito de falar que é o banco de dados original do Firebase. É uma solução super eficiente, é muito rápido e de baixa latência. O que é isso, gente? Ele trabalha com sincronização de estado entre clientes em tempo real. Basicamente, você está imagina que você tem aqui 3 dispositivos conectados, né, no mesmo momento. Estão os 3 conectados, está logado, bonitinho, com dado aqui. Você veio nesse primeiro dispositivo e fez uma alteração, alterou algum dado. Como ele é um WebSocket, ele fica ali o tempo todo linkado, ele fica sincronizado o estado daqueles dados, todo dado que tá dentro da aplicação, ela fica sincronizada em tempo real. Então, se você mudou um dado aqui, os outros 2 dispositivos que estão conectados também, já muda na hora, ele aparece na hora. Ele simplesmente, o que acontece? Ele faz um broadcast e sai atualizando tudo. Então, você não precisa fazer aquele digamos assim, tão chato ficar fazendo reload da aplicação, porque ele carrega em tempo real. O Real Data Time foi o primeiro, ele é super rápido e ele já está maduro, já é considerado estável. O Firestore, ele veio já como segundo banco, ele é como se fosse um complemento, tá? Ele é como se fosse uma continuação, é uma versão melhorada do Real Data Time. Ele é um banco de dados também no SQL, todos os dois são bancos de dados no SQL, fortemente relacionado com JSON, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a parte mais prática. Então, ele está fortemente relacionado com isso. E não pense, quando você for trabalhar com o Firestore ou com o Real Data Time,
pense em banco relacional, ok? Não, o banco do Firestore, todos os dois são no SQL, então é não relacional. Então é um conceito diferente. O que trabalha o Firestore? O Firestore tem dois conceitos. São dois pontos que você tem que estar atento. Ele é um banco de dados orientado a documentos. Então, a primeira coisa é o tipo de documento. Documentos são nada mais, nada menos que objetos no qual a gente pode trabalhar com ele. Então ele tem uma série de objetos. Então, é como se fossem objetos encapsulados. Ele tem uma série de objetos. Documentos. E o que são as collections? As collections são containers que agrupam esses objetos, tá? Então, ele vai ter uma coleção, essa coleção vai ter um grupo de documentos. Depois ele vai ter outra coleção, que vai ter outro grupo de documentos, e assim por diante. Você pode encadear uma dentro da outra, ok? Então, basicamente, revisando, o Firestore foi o primeiro, o Real Data Time foi o primeiro, ele trabalha com a estrutura de JSON, basicamente o JSON tradicional que vocês já conhecem, e ele tinha algumas limitações de pesquisa, indexação, algumas coisas assim, vou mostrar a diferença entre eles, e logo depois veio o Firestore para completar o que não tinha dentro do Real Data Time, ok? Real Time Database. Fazendo uma comparação entre eles, quais são as diferenças mais marcantes, digamos assim? O Real Time Database, ele armazena tudo em JSON. É uma grande árvore de JSON, tá? Uma estrutura básica. Então, os dados são simples e fáceis de armazenar. É muito fácil de você visualizar esses dados. E dados mais complexos, quando começa a ficar muito complexo, quando ele começa a ter muita cadeia, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, ele já começa a ficar difícil de se organizar, de ter escalabilidade. Então, quando a sua estrutura ela começa a ter muitos níveis internos, começa a ficar difícil de trabalhar. Então, esse era um dos pontos fracos. Quando ele tem pouco nível, as coisas não estão tudo em nível mais externo, ele não é muito para dentro, né? Ele é muito mais, digamos assim, vertical do que horizontal, né? Os dados não tem muitos níveis internos, ele é super rápido, é super eficiente. E aí, o que é o Firestore? O Firestore, ele trabalha com o conceito de documentos, aquilo que eu acabei de falar com vocês, coleções de documentos. Então, são simples, são dados simples também, muito parecido com a árvore de JSON, tem essa semelhança, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Porém, ele já trabalha melhor a parte de dados complexos e hierárquicos. Então, quando ele tem mais nível, a estrutura de trabalho dele é muito mais fácil. Ele requer menos normalizações, sabe, desdobramentos de dados. Então, ele é muito mais simples de você trabalhar. Vou abrir aqui os dois. Como que a gente entra aqui neles? Basicamente, vocês têm que entrar aqui no database. Quando você abrir o seu projeto, o meu, eu não criei nenhum ainda, então vai aparecer essa tela. Nessa tela, você pode criar o Firestore aqui, ou pode criar o Real Data Time. Eu vou criar os dois, tá? Para a gente poder manipular. Primeiro, eu vou criar aqui o Firestore, basta clicar aqui. Eu vou colocar ele em modo de teste, tá? Quando ele coloca em modo de teste, está definindo aqui que ele vai ficar em teste até do dia 24/6. Você pode depois alterar esses dados. O que acontece? Quando ele está em modo de teste, qualquer um pode acessar a sua base, por isso que não é recomendado. Você tem que colocar em modo de produção, ela fica fechada e fica autenticado, só consegue acessar quem está autenticado, ok? Então, vou deixar ele em modo de teste. Vou concluir aqui. Ele está carregando qual é. Eu vou falar um pouquinho disso também, sobre essa parte de servidor, um pouco mais para frente, daqui a pouquinho. Então, ele tem várias regiões que você pode escolher. A sugestão dele foi América Central, ok? Mas ele tem aqui também, não, América do Sul, ok? Você pode marcar ela aqui, por exemplo, se você quiser. Apesar da sugestão dele for as de cima. Ok? Vou deixar qualquer uma, vou deixar essa aqui mesmo que ele tinha sugerido. Está carregando, então ele já vai montar a estrutura. Eu vou mostrar a estrutura para vocês terem uma ideia de como que é isso, o que é documento, o que é collections e como que ele trabalha isso. E vou criar aqui também o Real Data Time, para vocês verem, ter uma comparação, não só teórica, mas também vendo na prática como que é essa estrutura dele. Quando ele está carregando ali, vamos continuar aqui.
Todos os dois dão suporte em tempo real, então todos os dois têm uma sincronização real, dinâmica, né? Essa é uma coisa que é super interessante de quando você quer utilizar uma plataforma em que você não precisa ficar carregando. Por exemplo, que tipo de aplicação que você precisa fazer isso? Aplicações tipo chat. Imagina que você vai fazer uma aplicação que você vai ter que ter um chat. O chat tem que ser sincronizado em tempo real. Por quê? Porque senão, o que, que acontece? Imagina que você pega, envia a mensagem para uma pessoa e demora um minuto, ou a pessoa tem que ficar atualizando para ver se chegou a mensagem. Ninguém vai fazer isso. E se tiver isso, vai parar de usar. Ninguém vai usar um chat que você tem que ficar atualizando para identificar que teve chamada. Ele precisa ser WebSocket, né? Ele precisa ser atualizado automático. Ele está lá aberto, a sua tela está aberta, de repente ele aparece a informação. Ela chegou, ela veio e já atualizou. Então, todo tipo de informação que você precisa ser em tempo real, é muito, muito indicado utilizar o Firebase com um desses dois bancos de dados. Uma outra coisa também que usa muito é coisas relacionadas à área financeira. Por exemplo, você está lá, aquelas ondulações de valores, né, das ações, aquela coisa toda. Então, tudo que tem uma oscilação, que precisa controlar em tempo real, é muito indicado, ok? E além disso, além de ter um suporte em tempo real, eles têm um suporte offline, que é uma outra ideia super legal. O que acontece? Eles têm dentro deles, dentro da estrutura, quando você configura a sua aplicação para usar alguma dessas duas bancos de dados, o que acontece? Ele tem um banco de dados local. Então, você imagina lá que está seu aplicativo. Está usando o seu aplicativo, está inserindo dados e tal, a internet caiu. O que acontece? A maior parte das APIs tradicionais, quando a internet cai, ele corta. Ele vai lá e corta a conexão, né? E aí você pronto, você não consegue fazer, você perde seu dado, você fecha o aplicativo, você perde seu dado. No Firebase, não. Tanto o Real Data Time quanto o Firestore tem esse recurso. Eles armazenam aquilo ali em memória, né? Dentro da aplicação. E aí, quando a internet voltou, ele conectou, ele pega, dispara e manda para o servidor. Então, você tem essa vantagem. Isso, gente, faz uma diferença enorme na hora de estar trabalhando, na hora de estar armazenando aqueles dados. Qual que é a diferença entre os dois? Todos os dois têm suporte offline para clientes iOS e Android, todos os dois. Porém, o Firestore também tem o suporte offline para a web. Então, se você estiver usando, por exemplo, Angular, e estiver conectado e estiver usando um Angular, por exemplo, ele tem esse suporte web também. Então, que é uma vantagem, dependendo da aplicação que você está querendo utilizar. Antes de falar da consulta, vamos voltar aqui. Ó. O meu banco já foi criado, tá? Tá aqui nosso banco estruturado. Ele ainda não tem nenhuma, ele tem as collections aqui que eu vou criar. Vou criar uma coleção, vou chamar ela de... vou chamar ela de categories. Category. São categorias, lembra que o nosso projeto está relacionado com a parte de alimentação, né? A gente está fazendo uma cantina. Então, eu vou traçar as categorias. Cada categoria vai ter uma imagem, vai ter um nome e tal. E depois, dentro da categoria, vai ter um menu. Vai ser uma lista de produtos que nós vamos cadastrar aqui. Então, vai ter uma categoria. Aí, logo depois que eu cadastrei a categoria, tá vendo aqui a coleção? Então, a coleção é um conjunto de documentos. A coleção é um conjunto de objetos, né? Então, ele já veio aqui, já me perguntou qual o meu ID. Eu quero gerar o código automático. Esse aqui vai ser o ID daquele documento. E aí eu posso registrar uma categoria, por exemplo, e depois criar uma árvore de categorias. Sei lá, vamos colocar aqui categorias, bebidas, nome do campo, tipo, nome dela, bebidas. Eu não vou colocar o name dela, name. Aí você pode ir adicionando, tá? Depois nós vamos trabalhar essa inclusão de dados via aplicação, que ele já manda e já seta ele lá dentro. Nós temos, além de nome, vamos colocar aqui que outra informação que nós queremos. Vamos ver aqui os tipos que tem. Olha lá, ele tem map, que você pode fazer um conjunto, tem array, você pode fazer um conjunto de array, geolocalização, referência. Olha aqui, ó. Por exemplo, menu. Tem um array de menu. Dentro desse menu, eu posso colocar aqui um array de string, né, nesse caso aqui. Eu posso mudar também o tipo dele. Posso criar tipos diferentes. Tá vendo aqui, ó, um map, fazer um map dele. Aí tem um campo, esse campo tem o tipo e o valor dele, ok? Vamos fazer um mapping aqui. Então, o que ele tem? Ele tem
sei lá, Coca-Cola, o campo name. Aí aqui também você pode fazer outro map, tá vendo? Um dentro do outro. Dentro desse name ele tem name aqui, ó. Cadê? Peraí. Pode ser um array também. Aí dentro dele você vai colocar estruturas, pode colocar tipos, enfim, pode colocar uma série de informações. Vamos colocar aqui desse jeito, né? Coca-Cola. Adicionando outro campo aqui. Price. 90. Vai criando a sua estrutura. O que mais que você pode... quantidade. Tá bom. Vou salvar aqui só para vocês verem como que ele cria. E aí o que acontece? Ele pegou, criou uma coleção, essa coleção de categorias. Dentro da minha categoria ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui um documento, né? Esse meu documento é o quê? É um documento que é uma bebida, tá vendo aqui? Essa minha bebida tem uma lista, é um item aqui dentro, um menu, uma Coca-Cola que tem tal e tal. Só que, se você quiser, não quero criar assim, eu não quero criar meu menu assim, ó. Eu quero que tenha a minha bebida, vou apagar aqui. Olha lá, apagou. Super rápido, tá vendo? Então eu vou ter uma categoria, nessa categoria vai ter vários IDs, desse ID eu achei aqui a minha bebida. E a minha bebida eu vou ter outra coleção. Minha outra coleção vai chamar o quê? Menu. Essa minha outra coleção, ele vai ter o que lá dentro? De bebida. Coca-Cola, por exemplo, aqui, ó, name. Coca-Cola. Você pode ir criando os campos dessa coleção. Name, Coca-Cola. Vamos colocar aqui as mesmas coisas que a gente tinha colocado. Price, desde 90. Vamos colocar aqui o quantity. Sim. Acabei de inserir um item. Olha que interessante. Vou adicionar mais um item aqui. Ó. Gerar um código ali automático. Name. Vou colocar aqui. Site. O tamanho, né? Faltou mais coisinhas aqui. Então, o que nós criamos aqui? Qual foi a nossa estrutura? Olha lá, vamos voltar lá atrás. Então, nós temos uma categoria. Nessa categoria, ele tem o quê? Ele tem o nome, que é a bebida, certo? Nós temos aqui bebida. Posso criar vários campos aqui relacionados, que vai relacionar essa minha categoria, que vai unificar as informações dessa categoria, ok? E aí, dentro dessa minha categoria, tem uma outra collection, chamada menu. Dessa minha collection, tem o que lá dentro? Dentro do menu, tem um Sprite, e uma Coca-Cola, ok? Este é o Firestore, tá? Esse é o Firestore. Ele tem sempre esse símbolozinho aqui com duas setinhas para cima. Vamos voltar aqui, ó, para a base inicial. E vou clicar aqui, ó, Real Time Database. Então, os dois. Então, sim, o Firestore atualiza em tempo real, consultas eficientes e escalonamento automático. O Real Data Time, ele armazena os dados em tempo real para todos os clientes conectados. Então, ele é mais simples a forma de trabalhar. Ele está criando o meu banco de dados aqui. Olha lá. Aqui você consegue ver essa hierarquia. Ficou legal, olha lá. Tem as categorias, sala de aula, contatos, língua, quizzes e usuário. Dentro das categorias, tem os seus objetos, olha lá. Avaliação, tem as avaliações, são as categorias, os tipos de avaliação que tem, ok? Tem sala de aula, aqui a sala de aula já tem uma hierarquia, tá vendo? Ela tem uma sala de aula, tem duas salas de aula cadastrado. Essa sala de aula, o que ela tem? Ela tem aqui o status, qual o turno que ela tá, o ano que ela tá, o nome, número de quizzes daquela sala de aula. Aqui estão os quizzes relacionados a ela, ok? Aí nós temos contato. Contato é a mesma coisa. Dois contatos, estão os dados do contato. Nós temos aqui linguagem. Tá vendo os elementos de linguagem que está aqui dentro?
E os quiz, olha lá, o quiz, dentro do quiz tem toda a estrutura de Classroom que esse quiz tem, as questões, dentro das questões tem a resposta certa, a resposta errada. Então, você consegue perceber uma estrutura, né? Uma estrutura de JSON, dá para você exportar ela, ok? Quando você exporta, você vai ver exatamente uma estrutura de JSON. Deixa eu carregar ela aqui para vocês verem. Ah lá, é um JSON mesmo, ok? Para quem já pegou e estava estudando comigo Angular, numa outra, numa sua outra aula, lá eu mostrei o JSON Server. Então, se você pegar essa estrutura aqui e colocar no JSON Server, vai rolar legal, porque ele trabalha com os mesmos conceitos, tá? Então, eu posso também, em vez de utilizar assim, igual eu estava fazendo, eu estava tentando fazer ali, direto, né? Você pode vir cá e importar também a sua estrutura, ele já entra para cá e configura tudo para você. Então, ele já fica automático. O que mais? Qual que é a diferença agora relacionada à consulta entre eles? O Real Data Time, as consultas podem ser classificadas e pode ser filtrada por propriedade, tá? Mas não é possível você fazer uma consulta composta, ou seja, dois processos, usando tipo uma coisa ou outra, sabe quando você faz aquele where bem complexo quando você usa um banco relacional, você não consegue fazer isso. Então a consulta é uma consulta simples, né? Uma consulta direta. Então você consegue filtrar, você consegue filtrar a informação, mas você não consegue relacionar nada. Mas as consultas são profundas por padrão, ela retorna toda sub-árvore. Quando fala profunda, gente, é o seguinte, se eu vou pegar, tem aquela hierarquia, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, a minha categoria, se a minha categoria, ela tem menu, dentro do menu tem pedidos, tem não sei o quê, tem 5, 6 itens, aquela cadeia toda, ela volta a cadeia inteira. Ela volta a sub-árvore toda, tá? Então, ela tem essas características. Ela pode retornar dado de qualquer tipo, e além disso, não tem aquele conceito nessa sua árvore do JSON, que ela tem que seguir a mesma estrutura. Então, você pode ter um nódulo de categoria que tem menu, que tem lá o objeto menu dentro dela, e pode ter um outro categoria que não existe esse objeto lá dentro. Então, assim, ele não é relacional. Quem trabalha muito com o banco de dados relacional, que conhece tabela, sabe que a tabela tem um campo, se aquele campo não tem valor, ele tem que estar como nulo. Tem esse conceito? Aqui o conceito não existe. Ele pode ter uma propriedade ou pode não ter ela, tá? Então esse conceito é um pouco diferente. E as consultas não existe um index, tá? Se você começar a aumentar muito o conjunto de dados, começar a deixar muito complexo, aí ele começa a ter uma redução de desempenho. Já o Firestore, ele já veio, né, com alguns recursos para encadear filtros e combinar filtragem. Então, ele já tem um conceito de where mais robusto, você pode fazer condicionais lá dentro dele. As consultas são mais superficiais. Quando eu falo superficial, é aquela que ela não é mais muito para dentro, mas você consegue buscar pedaços de um dado, de uma coleção, sem retornar, por exemplo, a subcoleção. Lembra que eu criei ali, na hora que eu estava estruturando com vocês, que eu criei a categoria, dentro da categoria tinha um nome lá, que era bebida, e depois eu criei uma outra collection, que era menu. Então, eu posso retornar a primeira camada e não retornar a segunda, entendeu? Você pode controlar isso, dá para você fazer isso também. As consultas podem tornar documentos inteiros, né, que são a estrutura inteira, vem todos os dados, e as consultas são indexadas por padrão. Então, você identifica quais são os seus índices para facilitar e ganhar desempenho e velocidade aí no seu banco de dados. Vamos falar agora a diferença entre gravação e transações, ok? Entre um banco e outro. O Real Data Time, as operações básicas de gravação, tudo é por meio de operações set e update. Qual são as diferenças entre elas, gente? O update, ele altera. Imagina que você tem um documento, ok? Tem um objeto, esse objeto tem 10 campos, 10 propriedades lá dentro, ok? E você quer trocar a propriedade name dela. Então, tem lá price, quantity, uma série de coisas, você quer trocar só a quantidade. Vamos lá, você acabou de fazer uma venda, você tem lá a Coca-Cola, sua Coca-Cola tem um preço de R$ 3,90 e tem 100 unidades. Você vendeu 32 unidades, você quer subtrair 32 unidades. Quando você usa o update, o que ele faz? Ele vai lá, se você passar o objeto, né, o ID do seu objeto, tem que passar sempre o ID para ele encontrar ele dentro da sua estrutura.
mas no update você só enviar dentro do objeto só com qual é o quantity diferente, só a quantidade diferente, ele tinha 100 e vai passar para 72, quando você envia, ele altera só esse campo, ok? Então o update faz esse contexto. O set não, o set ele altera sempre a estrutura inteira, então você tem que mandar sempre o objeto inteiro. Então você vai trabalhar. Agora, qual que é a diferença? O set, quando ele não existe, ele cria. Então, se você enviou um objeto, tem um campo que não tem, ele vai lá e cria aquele campo. Então, ele tem essas características, ok? Depois eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês, essa parte do set e do update. E as transações são atômicas, tá? Em uma subárvore de dados específica. Então, quando você pega ali aquela cadeia de árvore, mesmo que tenha muitas camadas, é atômico, gente, é impressionante, é super rápido, ok? Super rápido. Então, isso tem uma vantagem enorme na hora de você estar atualizando um dado. Você fez, ele já atualiza, e lembrando, ele faz o broadcast, atualizou o seu, sai atualizando de todo mundo. Então, se tiver 100 mil aparelhos conectados naquele momento, vindo naquela tela, ele atualiza todo mundo. O Firestore, ele já comporta operações mais avançadas de gravação e transações. Então, ele tem uma estrutura, né? Ele comporta também o set e o update, igual eu já falei com vocês, mas também ele consegue trabalhar com operadores matriciais, numéricos, outras cadeias também de dados e de forma de manipular. As transações de leitura e gravação, em qualquer parte dos dados, também é atômico, tá? De maneira atômica. Então, todos os dois é considerada a mesma velocidade. A confiabilidade e o desempenho dos dois. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a diferença entre eles. A parte do Real Data Time, o Real Time, eu sempre falo Data Time, mas Real Time Database, ele é uma solução de região única, tá? Então, basicamente, na hora que você instanciou aquele banco de dados, geograficamente ele é único, ele está ali só naquela instância que você criou. Então, isso torna limitado. Você imagina que o banco de dados está num país muito longe de onde você está. E aí, isso pode fazer com que diminua a velocidade, porque tem um tráfego, né? Tem a latência de sincronização, que vai para o servidor e volta. Então, isso, em alguns casos, pode ser um problema, de repente, para onde você vai lançar seu aplicativo, por exemplo, e as pessoas estão usando. Se estiver longe do local onde está o banco de dados original. Já o Firestore, ele já tem mais regiões, tá? Você pode escolher região. Tanto é que na hora que eu estava montando ali, vocês viram que eu escolhi a região. Então, o ideal é quando você for escolher o data center para colocar o seu banco de dados, é que está mais próximo da onde vai estar o seu público que vai estar utilizando a sua aplicação. Por quê? Por tráfego mesmo, tá, gente? É porque precisa entrar para a internet e trafegar. Então, se você tem que mandar para o outro lado do oceano, ele tem que atravessar para lá e para voltar. Então, isso aí, você perde um pouco de velocidade, não porque a ferramenta está ruim ou porque o servidor está ruim, nada disso. É porque tem um tráfego mesmo de ida e voltar. Então, você gasta mais tempo uma distância maior. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso na hora de considerar qual que você vai utilizar. A escalabilidade, qual que é a diferença entre eles? O Real Time Database, ele é um escalamento que requer fragmentação. Basicamente, ele suporta 200 mil conexões simultâneas, ok? E 1000 gravações por segundo no banco de dados. Então, ele é super rápido, ele tem essas conexões que ele consegue suportar, mas quais são as limitações dele? Se você tiver, por exemplo, 1000 conexões simultâneas, ele não vai conseguir. Então, ele vai começar a travar e não vai deixar você passar. Aí você começa a ter problema de acessibilidade, tá? Então, essa é uma coisa que você tem que controlar, ficar atento com isso para não ter problema. Mas, por outro lado, ele não tem limite de taxa de gravação individuais. Então, se a pessoa ficar usando muito, ficar mexendo muito lá, tem 200 mil pessoas usando simultaneamente, mas se ela ficar fazendo conexões, leitura e gravação o tempo todo, você não tem limite, ok? Então, isso é uma vantagem do Real Data Time quando tem muito uso. O Firestore, eles fizeram o contrário. O escalonamento é automático. Quantas pessoas podem utilizar? 1 milhão de conexão simultânea, não tem problema nenhum. 10 mil gravações por segundo. Tranquilo. Então, assim, ele é escalável. Então, você pode pegar e ter muita gente utilizando. Mas qual que é o problema dele? Ele tem limitação na taxa de gravação. Então, quanto mais as pessoas
tanto de gravação quanto leitura, tá? Quanto mais, se você é mensurado, você paga por conexões que é feito. Então, se a pessoa ficar lá, imagina que uma pessoa fica utilizando muito, fica fazendo solicitação, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você precisa fazer o uso muito disso aí, você começa a pagar a quantidade de acesso, tá? O outro não tem quantidade, mas tem limitação de conexões simultâneas. Esse, basicamente, não tem limitação de conexão simultânea, ou você pode até escalar ele, você pode ir aumentando, você vai pagando por isso, mas você aumenta, porém, você vai começar a pagar por solicitações, né? Tanto de gravação, quanto de consulta, enfim, você começa a trabalhar isso aí. Então, esse aqui é o console, aquilo que eu já mostrei para vocês, para a gente entrar lá e criar, você vai criar o seu banco de dados em modo de teste, configura ele. Essa tela aqui, gente, eu mostro a parte dos index, tá? De como que você configura o index. Então, lá no database, tem lá a terceira abinha index, você vai lá e cria. Quando você cria a sua estrutura de coleção, então tá aqui, por exemplo, no meu caso, tem uma coleção que é a order list, eu quero indexar quais campos dessa minha estrutura, desse meu objeto. O user e-mail e o date. Então, eu quero indexar esses dois para quê? Quando ele indexa esses dois campos, os outros campos têm menor prioridade, esse aí, na hora que eu fazer uma pesquisa, ele vai muito mais rápido, ok? Aí o escopo de consulta, eu falei que eu quero o escopo de coleção e ele está ativo. Então, você manda criar ali, então você vai criando todos os seus índices que você precisa, você pode criar mais do que um para a mesma coleção, não tem problema nenhum. Você vai criando todos, você pode criar tanto índice composto quanto individual. Então, você vai estruturando, para quê? Para melhorar a consulta, tá? Para ficar sempre mais rápido. Ele se preocupa muito com a velocidade, não deixar a pessoa esperando, ok? Então, gente, esse é um resumão do quais são os dois bancos de dados que tem no Firebase, para que serve, como que ele estrutura, certo? E aí não esqueçam de dar o like aí para mim, não esqueçam de fazer isso e de inscrever no nosso canal para que vocês possam acompanhar as próximas aulas. Eu estou dando aula de Angular, estou dando aula de Ionic, vamos falar um pouquinho depois sobre a API REST. Então não esqueça, gente, muito obrigado e até mais.